Aí eu queria falar um pouquinho para vocês, porque para os brasileiros eu tenho ouvido muito a queixa de, por exemplo, fazer os kenshins, as avaliações no Japão, sem saber o que vai acontecer e sem saber o que vai ser pedido para o filho dele. Tá? Então, e são sempre nesses kenshins, especialmente de 3 anos, que as nossas crianças acabam sendo peneiradas e fisgadas como sendo crianças com algum distúrbio de desenvolvimento. Tá? Então, eu queria rapidamente falar para vocês um pouco sobre essa questão dos kenshins. Né? No Japão, as crianças passam por avaliações médicas que também colocam uma avaliação cognitiva junto, afetivo-cognitivo, né? Para ver o estado geral da criança como um todo. Tá? No primeiro ano, existem vários kenshins. Então, assim, de 3 meses, 6 meses, para ver o desenvolvimento, que vocês sabem, que principalmente nessa parte neurológica, a criança tem um desenvolvimento muito rápido em 1 ano. Né? Então, assim, se com 3 anos o pescoço fica mais duro, 6 meses está sentando, né? 9 meses está começando, engatinhando bem, andando, aquelas coisas. Então, assim, você percebe grandes mudanças, tá? Mas aí tem essa avaliação, essa grande avaliação com 1 ano e meio, né? Que o pessoal chama de avaliação Kenshin de 1 ano e meio. Ela deve ser feita entre 1 ano e meio, antes de completar 2 anos, tá? Então, as prefeituras costumam mandar uma cartinha marcando hora e local onde essa mãe deve comparecer, o que tem que trazer, né, todos os documentos que devem ser trazidos, as avaliações anteriores, essas coisas todas, tá? E também coisas de pertences pessoais, né? Então, uma roupinha a mais, uma fralda, uma mamadeira, porque vai demorar, tem uma folha de espera, essas coisas todas. E nessa avaliação, o que é feita? Né? É uma avaliação de saúde, né? E uma avaliação dos hábitos da criança. Então, assim, se dorme de tarde, quantas horas dorme, como é que são as refeições, se a criança aceita bem comida sólida, como é que está a marcha dessa criança, se está andando direitinho, se apresenta alguma dificuldade na marcha, sobre a questão da dentição, observar direitinho para ver como é que está a dentição dela, e o desenvolvimento físico em geral, né? Então, assim, circunferência da cabeça, do tórax, aquela coisa toda, né? Dar uma olhada na pele, nos ossos, na coordenação, né? Altura, peso, se a moleira fechou direitinho, se reage à luz, som. Então, assim, tem toda essa avaliação. E para o dito cognitivo, né, são oferecidos muitas vezes blocos. Existem algumas variações entre uma cidade e outra, tal, mas no geral funciona assim. Né? Então, assim, são oferecidos blocos para ver se a criança consegue fazer o movimento de pinça, né, que é esse movimento de pegar, né, a oposição do polegar, se ela consegue empilhar, né, e se ela consegue entender ordem simples, o significado de algumas palavras, né, se encontra aquela coisa que está sendo pedida, se aponta para aquelas figuras solicitadas, né, que normalmente são animais e objetos, e se fala palavras com sentido, né, papai, mamãe, dá, né, e não ao que são balbucios apenas, né? E como é que ela reage quando ela é chamada pelo nome, né? Se entende comando simples, você pega um pedacinho de papel, por exemplo, e diz, joga no lixo, se a criança entende que é onde está o lixo, o que é o lixo, o que é para ela fazer, tá, né? E é nesses kenshins também que você consegue receber orientações, esclarecer dúvidas, né, com os profissionais que estão lá. Uma das coisas que eu vi também é que muitas vezes a criança de 1 ano, a criança japonesa, né, de 1 ano, ela ganha esses blocos de montar, né? Então, ela já tem familiaridade com esse brinquedo, ela já experimentou empilhar, ela já fez uma série de coisas assim. E muitas vezes as crianças brasileiras
não ganham blocos no aniversário de um ano, né? Então, assim, já vi Kenshins onde a mãe falou, pediram para empilhar, mas ele nunca teve blocos, então ele não sabia o que fazer com aquilo lá, né? Então, não sabe nem para que, não sabe para que serve aquilo lá. Então, seria interessante, por exemplo, se você sabe, é aquela história, né? Se você sabe o que vai cair na prova, você estuda antes, não é não? A gente prepara antes. Então, assim, é importante os pais saberem o que vai ser pedido também, né? Não é forçar a criança a aprender, mas poder dar essa oportunidade para que a criança possa manusear e ter familiaridade com aquele objeto. Aí depois tem o Kenshin de 3 anos. E é nessa que muitas vezes as nossas crianças acabam sendo detectadas como tendo algum atraso, tá? É uma avaliação que você deve fazer antes dos 4, né? 4 anos. E, claro, de novo, você consegue ficar de pé num pé só, né? Então, assim, aquelas avaliações motoras, físicas, né? Se consegue colocar sapato sozinho, se consegue andar de triciclo, como é que está a dentição, se sabe lavar as mãos e enxugar, né? Cortar com a tesoura. Eu pus um monte de coisa aqui que, como eu falei para vocês, às vezes varia um pouquinho de um lugar para outro, mas que normalmente faz parte das coisas que são pedidas, né? Mas, assim, nessa época, a gente espera que a criança saiba, por exemplo, cortar e colar, né? Trocar de roupa sozinha, fazer esse círculo, ter essa coordenação motora suficiente para fazer um círculo, né? Com giz de cera, alguma coisa mais grossa, não fininha, tal, mas, assim, que a criança consiga fazer, usar tesoura, essas coisas assim, né? E, de novo, empilhar blocos, fazer túneis e morros na areia, né? E sabe o que é um túnel, sabe o que é uma ponte, e assim vai, tá? E é uma fase que as crianças perguntam por quê, né? Então, se consegue compreender as explicações que são dadas, por que não pode fazer, né? Compreender que o outro está com dor, como eu falei para vocês, né? O nome das coisas. E é importante nessa fase, vocês, principalmente os brasileiros que vão fazer kenshins, né? Com os japoneses, entender, por exemplo, uma certa vez eu peguei uma amiga que é uma brasileira, né, casada com um americano, né, ela é professora universitária e tal, e ela falou, meu filho quase ficou no Kenshin de 3 anos, né, porque os japoneses têm um vocabulário para criança diferente das nossas crianças, né, então pediu para esse menino, então tem aquela folha assim, com vários desenhos, né, e pediu para o menino apontar bubu, né? Perguntou, cadê bubu? Né? E a criança não soube eu não sabia o que era bubu, né? E o wan o wan também a criança não sabia, né? E assim vai. Então teve algumas coisinhas em termos de linguagem que a criança não sabia. É que a criança ela é uma criança bilíngue, né? Ela falava em inglês e falava em português, mas o português era assim, se você perguntasse o que é um carro, cadê o carro? A criança ia saber apontar. Cadê né? Cadê o cachorro? Ia saber também. Então, só que assim, esse vocabulário bubu, era uma coisa que a criança desconhecia. Então, é importante que a gente também esteja atenta para esse tipo de coisa, para que a criança não seja considerada uma criança com atraso ou que não compreende a linguagem, quando, na verdade, a gente está falando de línguas diferentes, tá? E aí tem uma avaliação que é feita antes do ingresso à escola primária. Então, assim, com 5 anos e pouquinho, porque com 6 ela está indo para a escola primária japonesa, né? Então, essa é a primeira avaliação que é feita com a criança, com os pais separadamente, né? Os pais vão para um canto e a criança vai para o outro, né?
e ela passa pela avaliação sozinha. Então, é importante que ela esteja preparada, ela saiba o que vai acontecer para não entrar em pânico nessa hora, né? Então, assim, e tem uma avaliação oftalmológica para ver se ela está enxergando direitinho, ouvindo direitinho, a parte odontológica, né? O estado geral da saúde, mas também esse desenvolvimento da linguagem no sentido fonoaudiológico também, né? Se pronuncia direito, se consegue ouvir direito e reproduzir direitinho o som, né? E a parte do afetivo cognitivo também é avaliado, né? Então, assim, são cards ilustrados, uso do Hadic, né? Que também muitas vezes... O Hadic são aquelas fichinhas assim de vidro pequenininha, umas contas de vidro achatada. Eu não sei se vocês conhecem, mas os japoneses brincam muito com esse tipo de brinquedo, né? Se consegue compreender os comandos, né? E eles fazem também a observação da criança, né? O tipo de comportamento que ela apresenta, tal, como é que ela reage quando é indagada, quando ela é solicitada para fazer algum comando, né? E tem um teste de cognição muito simples, tá? Que muitas vezes é feito coletivamente. Eu não sei quem passou por Tanaka Binei ou quem conhece. São provas muito simples, mas que pode medir um pouquinho o grau de inteligência ou de compreensão dessa criança, tá? Eu trouxe aqui figuras, mas depois eu vou mostrar para vocês no concreto aqui que eu separei, tá? Mas assim, para fazer o movimento, para desenvolver o movimento de pinça, para aprender a colocar o gancho, para apertar botão, amarrar cadarço, abrir e fechar zíper, cadeado, rosquear, né? Então, assim, os blocos, né? Essa parte sensorial. Até coloquei aqui umas fotos do pessoal do projeto Sementinha de Hamamatsu, que eu achei super legal, essas mãos, as mãos e os pés, né? São mãos e pés, mão e pé direito, esquerdo, pé... mãos, direito e esquerdo, pés, direito e esquerdo. Você joga no chão e as crianças vão colocando a mão direita em cima da mão direita, o pé direito em cima do pé direito e assim por diante. E cada uma delas vem com alguma coisa grudada que é para você ter uma sensação, perceber as sensações, né? Então, assim, esponja, contas, feijão, alguma coisa mais áspera, alguma coisa bem macia, alguma coisa mais dura, né? E assim por diante. Então, assim, eu achei super legal. E essa, a Cristina mostrando para vocês aqui um avental de contos. Eu vou mostrar para vocês painéis de contos e tudo, tá? Então, sobre a questão do vocabulário, né? O que eu acho super importante a gente estar, especialmente das crianças brasileiras aí no Japão, estarem atentos para a questão do vocabulário, tá? Nos kenshins de 3 anos que eu falei para vocês, que as nossas crianças acabam sendo detectadas como tendo algum atraso, uma das coisas é a questão do vocabulário, tá? A queixa principal é relacionada à linguagem, né? E aí, uma das coisas que nós e eles, os japoneses também percebem em relação às nossas crianças, é que o vocabulário, por exemplo, em relação a certos adjetivos, ela é muito precária. Então, quando você diz assim para a criança, essa árvore é baixa, e aí mostra uma árvore alta, essa árvore é... Aí ela fala grande, né? Essa criança, ou vamos dizer assim, esse lápis é curtinho, por exemplo. Esse lápis ou essa régua ou essa corda aí ele fala grande, né? Então, assim, palavras como comprido, alto, essas coisas não vêm,
tudo ou é grande ou é pequeno, ou é muito, né? Coisas assim. Então, a gente percebe também, eu coloquei aqui, né, palavras que denominam classes, mas não especificamente a coisa, né? Então, assim, muitas vezes eu vejo os próprios adultos falarem muito coisa, né? Pega aquela coisa, pega aquele negócio, mas aquele negócio tem um nome, aquela coisa tem um nome, né? Ou coisas assim, ou palavras do tipo bicho, né? Tudo é bicho. E quando é pequenininho é bichinho, né? Mas cada bicho desse tem um nome, né? Cada bichinho, cada inseto pequenininho também tem um nome. Então, é importante que possa estar estimulando as crianças, de repente os pais até aprenderem juntos com as crianças, né? E fruta é fruta, mas tem várias frutas com vários nomes. Então, assim, é importante que quanto mais você puder aprender, né? Então, assim, fruta não é só laranja, banana e maçã, né? E todo o resto é fruta. Não, né? Todo o resto também tem nome, né? Então, é importante que se aprenda. Outra coisa que a gente percebeu também era assim, eu pus aqui panela, né? Porque frigideira é panela, panela de pressão é panela, caçarola é panela. Então, assim, tudo é panela, 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 e quando, na verdade, cada panela também tem um nome, né? E outra coisa que eu vejo também é fazer. Então, vou fazer arroz, vou fazer batata, vou fazer carne, vou fazer, na verdade, assim, palavras como assar, grelhar, refogar, essas palavras também não aparecem. Então, assim, é importante a gente estar estimulando nesse sentido, tá bom? Então, o que a gente pode fazer, né, para estar aumentando o vocabulário das crianças, né? Então, mãe ou adulto, conversar com a criança, né? Se der 20 minutos por dia, ouvir o que a criança tem para contar, estimular para que ela conte. Porque, assim, como é que foi na escola? Bem, morreu, né? Então, assim, o que é esse bem? Como é que foi? Viu os amigos, não viu? Né? Fazer a criança contar, perguntar detalhes, né? Estimular que ela fale. Pedir que reconte histórias lidas. Então, se você pega, lê uma história, não é, entendeu? Então, tá bom, boa noite. Não, a gente pode pedir, então, o que é que foi? O que aparece nessa história? O que aconteceu nessa história? Né? Pedir para que a criança reconte, né? Como eu falei agora há pouco, né? Numa atividade conjunta, verbalizar tudo o que está sendo feito. Então, se você disser, olha, a gente vai pegar um pedaço de carne, nós vamos passar na farinha, depois nós vamos, né, molhar no ovo, depois vamos cobrir direitinho com a farinha de rosca, depois ela vai para uma frigideira cheia de óleo, né? O óleo tem que estar numa temperatura X, e aí independente se a criança está entendendo ou não, ela vai apreendendo, tá? Então, assim, é importante que você verbalize. Então, vai dar um banho? Olha, vamos lavar o cabelo, vamos lavar, sabe assim, vamos lavar o pescoço, vamos lavar o seu braço direito, vamos ensaboar, vamos pegar a esponja. Então, assim, quando você está falando, você vai colocando esses vocabulários todos para a criança, né? Cada ação tem um nome, cada bicho tem um nome, como eu pus. Então, aqui eu estou mostrando para vocês uns painéis de contos que a gente fez para as crianças, e a gente, até vários deles, nós levamos para o Japão no Seminário Cairo e mostramos para vocês, né? Ali o Sítio do Pica-Pau. Depois eu tenho eles aqui, eu vou mostrar para vocês, acho que assim, esses são. O de cima é das musiquinhas, então vocês estão vendo lá a Dona Aranha, e a do lado direito são os índiozinhos, né? O seu Lobato, que tem a fazenda dele, né? Tem um sítio, né? E essa é a casinha. Que você foi morar naquela casinha cheia infestada de qualquer coisa, tá? E exatamente porque nós percebemos que as nossas crianças, especialmente dessas creches pequenininhas, né, tinham até carência em desenvolver várias coisas por falta de materiais. No ano passado, nós fizemos uma parceria com a Fundação Japão
e realmente um número muito grande de voluntários ajudaram a gente a construir 2 livrinhos, né, que nós chamamos de livros de eventos. Então, assim, os eventos brasileiros, aí eu vou começar pelo canto superior esquerdo. Então, assim, Ano Novo, Carnaval, Páscoa, Festa Junina, Semana da Pátria, Dia das Crianças, Natal e o Presépio, tá? E fizemos também aqui os eventos japoneses. Então, o kit é composto com 2 livros, né? Um de eventos brasileiros e outro de eventos japoneses. Então, assim, ali o Ano Novo, Setsubun, né? É aquele evento de jogar feijãozinho, né? Tem um diabinho, o Niwasoto, né? O Dia das Meninas, Hinamatsuri, o Hanami, né? É quando floresce o sakura e as pessoas vão olhar. Depois, Koinobori, Dia dos Meninos. Tanabata, Otsukimi, né? Que é de agosto. E o Natal, que apesar de eles comemorarem o Natal, mesmo não sendo cristãos, né? Eu costumo dizer que os japoneses costumam transitar por uma série de religiões, né? Então, assim, casamento e Natal, eles comemoram as festas cristãs, né? Então, assim, se bem que o Natal deles tem uma conotação e um ritual um pouco diferente do nosso, mas eles comemoram, né? Eu costumo dizer que eles transitam por várias culturas, porque eu acho que, assim, no nascimento, os japoneses são todos shintoístas, né? Eles fazem todo um ritual shinto, né? E no casamento são cristãos, né? Gostam de casar na igreja, passar, né, de véu e grinalda, aquela coisa toda, de branco, véu e grinalda. E no enterro, né, todo ritual é budista, né? Então, assim, mas essa, não digo nem sincretismo, mas essa transição por religiões diferentes, tudo também faz parte dessa cultura japonesa, vamos dizer assim, cultura mais atual japonesa. Então, eu acho que isso eu já falei para vocês, mesmo no decorrer de hoje, ou na semana passada, quando eu estava falando na questão do distúrbio, né? Acho que eu já chamei a atenção para uma série de coisas. E hoje também, durante as apresentações, acho que eu falei sobre essas coisas todas, né? Então, acho que... E estou deixando aqui para vocês uma frase do Piaget, né? Que quando você ensina alguma coisa para a criança, você tira para sempre a chance dela descobrir por si. Então, assim, o importante é que a gente possa estar oferecendo instrumentos para que a criança possa ir descobrindo, ela possa ir tendo os insights dela, né? Agora, por exemplo, sobre a história que eu estava falando, acho que eu tenho tempo ainda, um pouquinho? Tenho. Então, assim, sobre a questão do vocabulário que eu estava falando para vocês, por exemplo, de que não é só banana, laranja e maçã que é fruta, eu levei, há um tempo atrás, no Seminário Cairo no Japão, eu levei, depois eu mostro também o que a gente fez com massinha, mas eu levei também 2 musiquinhas que eu escolhi, independente se as músicas são boas ou não, essa da palavra cantada eu acho muito boa. A outra que eu pus aqui é do Tiqueque, que eu sempre falo para as crianças, não pode ser assim, criança não gosta de verdura, mas tem que comer, né? Então, assim, mas pelo menos entra na música um monte de vocabulário, talvez, novo, tá? Deixa eu ver se eu consigo acionar aqui. Vocês estão ouvindo? Não ouve? Dá?
E a outra é uma musiquinha que chama Salada, tá? Vocês viram o número de frutas, né? Não dá para pôr todas numa música, mas vocês viram que tinha um número bastante grande de frutas, né? E as árvores que dão essas frutas, né? Então, assim, e a segunda parte é para as crianças cantarem junto, né? E ir aprendendo essa música, tá? Deixa eu ver se dá. É isso. Eu vou tentar. Ixi, agora como é que eu faço para sair disso? Deixa eu ver. Deu para? Será que dá para eu tirar? Como é que eu faço para parar de Pronto. Então, eu queria mostrar para vocês um pouquinho, só para rapidinho. Isso aqui foi uma voluntária que fez. Nós fizemos com as crianças. Vocês estão enxergando? Será que vocês... Olha, nós fizemos com as voluntárias aí, também no Japão. Por exemplo, eu vou pegar na mão que é mais fácil, tá? Então, por exemplo, se vocês forem brincar de massinha com as crianças, a gente pode estar fazendo, olha, aqui nós fizemos, olha, tá vendo? Isso é um chuchu, um rabanetezinho, por exemplo, alface, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Berinjela, dá para ver a berinjela? E trabalhando com as crianças, a textura, trabalhar a cor, né? Se puder, o tamanho, a couve. A gente fez tudo miniatura com as crianças no Japão. Aqui, ó. Gobo. Dá para ver? Daí com, aqui, ó. O nabo, né? E assim por diante. Então, assim, tem cenoura. Então, nós passamos essas músicas, as duas, né? E as crianças fizeram frutas, fizeram, né, verduras. Foi uma coisa bem legal. Aqui, ó. Abóbora, né? E assim por diante. Então, assim, nós temos aqui várias... Pena que eu não consigo mostrar todas para vocês, né? Não sei se dá para vocês darem uma olhadinha, assim, ó. É que se eu virar, ela vai cair tudo. Ok? Agora, por exemplo, uma outra coisa... E quando eu tava falando... o material, um instantinho só, o material, né, biscuit, né, que a gente fez com biscuit. que a gente usou foi biscuit para endurecer depois, né? O pessoal pôs nas... Mutou o som. Agora você está me ouvindo? Sim. Dá para ouvir? Então, assim, presilha de cabelo, por exemplo, pequenininha, para a criança fazer esse movimento de pinça, né? Para pôr. Brincar de fazer trança no cabelo. Colocar presilhas, né? Coisas assim, tá? Por exemplo, aqui, ganchos, né? Essa saia precisa de um ganchinho, precisa saber. Aqui, as rodas rosqueiam. Eu vejo que muita criança hoje pede para abrir garrafa de água, tudo porque ela não consegue rosquear. Então, assim, aprende a rosquear, tá?
Por exemplo, aqui, ó, amarrar cadarço. Aqui, fechar, abrir e fechar botão, né? Tá? Aqui, varalzinho, né? As roupas estão dentro da máquina de lavar. Ai, deixa eu abrir. Teoricamente, este é um cesto de roupa suja. Vamos fazer aqui a máquina de lavar. Você tira aqui da máquina de lavar e pendura no varal, tá? Aqui, um quebra-cabeça simples, né? Todos eles têm velcro atrás, você tira e põe, tá? Aqui o zíper. Abrir e fechar. Abrindo, você tem um monstrinho cheio de coisinhas aqui na boca. Aqui. Aqui tem o mapa do tesouro, né? Amarrar aqui o cordãozinho para fechar. É que eu seguro de um jeito, eu seguro de outro, né? Aí tem um cadeado com uma chave. Aprende a fechar a chave e depois dentro do baú tem um monte de coisas aqui. E, deixa eu ver. Aqui, do maior para o menor, ordenar, né? Aqui o jogo da velha. Tá decompondo tudo aqui. Aqui. São botões de pressão, tá? A criança poder tirar e pressionar com o dedo também, tá? Você vai fazendo o movimento. Aqui em cima, embaixo, entrelaçando. E é isso, por exemplo. Esse é um. Sobre o painel de contos, nós temos, por exemplo, olha, esse para contar historinhas de dentro de casa, né? Você abre a porta, você sai, lá fora tem sol, né? E essas histórias que você conta de dentro de casa. E aí, esse lado é um painel simples, onde você pode contar, deixa eu pegar aqui. Você pode contar historinhas, por exemplo, se é uma floresta, você pode pôr um monte de árvores, né? Assim, você pode pôr nuvens, tá? No céu e assim por diante. Nós temos aqui um monte de nuvens, árvores, e cada bolsinho desse tem uma série de coisas para você colocar os personagens daquela historinha que você vai contar, tá? Essa serve para várias histórias, né? Tem lago, tem, né? Por exemplo, vou mostrar para vocês uma historinha aqui, que eu acho legal também, do Mágico de Oz. Vou ficar de pé, porque aí fica mais fácil. Ó. Por exemplo, Yellow Brick Road, né? Da história do... Aqui, ó. Tá grudando tudo. Aqui, a Bruxa Verde do Oeste, né? O Leãozinho. Ixi, e agora eu não tô achando algumas personagens aqui. Mas, por exemplo, aquele que vocês viram do sítio do Pica-Pau, por exemplo, tem um sítio aqui de dia, né? E o sítio à noite. Aí você recolhe todos os animaizinhos no estábulo, na casa, as pessoas todas entram dentro de casa, tá? Sobre, por exemplo, a historinha. Esse aqui é um painel de contos para João e Maria, a casa de doces, né? Você tem os personagens aqui. E quando você vai contar o resto da história, você tem, por exemplo, você pode colocar o João aqui, né? O João tem que engordar, certo? Depois a Bruxa do Caldeirão, assim por diante, tá? Só para resumir, só para mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês bem rapidinho os livros que a gente fez nos eventos. Esses livros foram feitos para serem entregues no Japão, nessas creches que eu falei para vocês. Então, metade já foi entregue.
porque a pessoa que está levando sou eu, certo? Então, cada vez que eu vou para o Japão, eu levo alguns livros e entrego em alguns lugares, tá? Então, metade já foi entregue e a outra metade foi entregue em Izumo, Hamamatsu, foi entregue, deixa eu ver quem é, em Toyohashi. Então, assim, e agora nós temos mais um tanto aqui. A próxima vez que a gente for, a gente leva também, tá? E aqui, por exemplo, as que eu mostrei na foto, né? Então, Ano Novo, Carnaval, todos eles são destacáveis, né? Então, assim, apesar de a gente ter colocado assim, depois a criança pode brincar só com os personagens também. A Páscoa, aqui a festa junina. Só que, assim, como cada voluntário fez algumas coisas, tem algumas coisas que eu coloquei lá na foto, mas, por exemplo, o pau de sebo foi uma voluntária que fez. Ela montou o pau de sebo, fez a igrejinha, né? O padre, inclusive o padre acho que nem está aqui, mas, assim, cada um acabou colocando algumas coisas diferentes, apesar de que a gente tinha colocado as coisas básicas, né? A Semana da Pátria, aqui o Dia das Crianças, Natal. Esse presépio está muito cheio de coisa, mas assim, você pode, os Reis Magos, né? Isso vale para quem é cristão só, né? Senão... E esses, peraí, deixa eu mostrar, só para finalizar. Aqui, Nihon no Gyoji. E aí a gente fez aqui o Shogatsu. Aqui, Tetsudon. Todos eles são destacados. Está aqui, Hinamatsuri. O Hanami. Aqui, ó. E eu acho que em cada um deles, a gente fez um evento no Japan House com as crianças, contando um pouquinho a história de cada. Por que existem esses eventos, né? Como é que começa e o que significa, né? Então, aqui, Hanabata, Otsukimi. Aqui, eu não sei se vocês estão vendo, mas aqui bem em hiragana tá escrito bem no cantinho, tá? E cada evento tem isso escrito também, tá? E aqui, ó, tá vendo? Dá para ler? Isso, massa, né? Então, é mais ou menos isso.